Boa tarde, meu nome é Aparecida Chagas e hoje vamos trabalhar leitura e interpretação de texto. Aí vamos fazer uma redação. Então, o texto é aquele mesmo de Sherlock Holmes. Nós já lemos. É um texto narrativo, sempre trabalhando a narração, é o contar, é o narrar, com personagens, tempo, enredo e o lugar e o narrador, que são os elementos, tá? Então dá para dar uma leitura, fazer uma leitura rápida no texto, porque o texto é curto. Se eu fosse Sherlock Holmes. Os romances, vez ou outra aparece uma letrinha aí faltando, eu tento corrigir, tá? Às vezes não dá para voltar na hora, mas eu já corrijo aqui na leitura, que a gente esquece alguma letrinha aí. Os romances de Conan Doyle me deram o desejo de empreender alguma façanha no gênero das de Sherlock Holmes. Pareceu-me que deles se concluía que tudo estava em prestar atenção aos fatos mínimos. Destes, por uma série de raciocínios lógicos, era possível subir até o autor do crime. Quando acabara a leitura do último dos livros de Conan Doyle, meu amigo Alves Calado teve a oportuna nomeação de delegado auxiliar. Íntimos como éramos, vivendo juntos, como vivíamos, na mesma pensão, tendo até escritório comum de advocacia, eu lhe tinha várias vezes exposto minhas ideias de detetive. Assim, no próprio dia de sua nomeação, ele me disse: eras tu que devias ser nomeado. Mas se acrescentou desdenhoso das minhas habilidades. Não apanhavas nem o ladrão que roubasse o obelisco da avenida. Filo, porém, prometer que quando houvesse algum crime, eu o acompanharia a todas as diligências. Por outro lado, levei-o a chamar a atenção do seu pessoal, para que, tendo notícia de qualquer roubo ou assassinato, não invadisse nem deixasse ninguém invadir o local do crime. Alta polícia científica, disse gracejando. Passei dias esperando por algum acontecimento trágico em que pudesse revelar minha sagacidade. Creio que fiz mais do que esperar, cheguei a desejar. Uma noite fui convidado por Madame Guimarães para uma pequena reunião familiar. Em geral, o que ela chamava pequenas reuniões eram reuniões de 20 a 30 pessoas da melhor sociedade. Dançava-se, ouvia-se boa música e quase sempre ela exibia algum número curioso, artista de teatro, de music hall ou de circo, que contratava para esse fim. O melhor, porém, era talvez a palestra que então se fazia, porque era mulher muito inteligente e só convidava gente de espírito. Fazia disso questão. A noite em que eu lá estive, entrou bem nessa regra. Em certo momento, quando ela estava cercada por uma boa roda, apareceu Sinhazinha Ramos. Sinhazinha era sobrinha de Madame Guimarães. Casara-se pouco antes com um médico de grande clínica. Vindo o sol, todos lhe perguntaram: como vai seu marido? Tem trabalhado por toda noite com uma cliente. É admirável como os médicos casados têm sempre clientes noturnas. Má língua, replicou ela. Ele sempre os teve. Outra senhora, Madame Caldas, acudiu. Os maridos, quando querem passar a noite fora de casa, acham sempre pretextos. Voltei-me para o Dr. Caldas, que era advogado, e interpelei. Tem a palavra o acusado.
O Dr. Caldas não gostou da afirmação da mulher. Resmungou apenas. Tolices de Adélia. O embaraço dele se dissipou porque Madame Guimarães perguntou à sobrinha: Onde deixaste tua capa? No meu automóvel. Não quis ter amassada de subir. A casa era de 2 andares e Madame Guimarães, nos dias de festa, tomava a si arrumar as capas e chapéus femininos do seu quarto. Serviço de vestiário é exclusivamente comigo. Não quero confusões. Fechado esse parênteses, a conversa voltou ao ponto em que estava. Nisto, uma das senhoras presentes veio despedir-se de Madame Guimarães. Precisava de seu chapéu. A dona da casa, que para evitar trocas e desarrumações, era a única a penetrar no quarto que transformara em vestiário. Levantou-se e subiu para ir buscar o chapéu da visita que desejava partir. Não se demorou muito tempo, voltou com a fisionomia transtornada. Roubaram-me o meu anel de brilhantes. Todos se reuniram em torno dela. Como era? Como não era? Não havia, aliás, nenhuma senhora que não o conhecesse. Um anel com 3 grandes brilhantes de um certo mau gosto espetaculoso, mas que valia de 60 a 70 contos. Sherlock Holmes gritou dentro de mim: Mostra o teu talento, rapaz. Sugeri logo que ninguém entrasse no quarto. Ninguém. Era preciso que a polícia pudesse tomar as marcas digitais que por acaso houvesse na mesa de cabeceira de Madame Guimarães, porque era lá que tinha estado a joia. Saltei ao telefone, toquei para o alvo escalado que se achava de serviço nessa noite, preveni-o do que havia, recomendando-lhe que trouxesse alguém, perito em datiloscopia. Ele respondeu de lá com sua troça habitual. Vais, afinal, entrar em cena com a tua alta polícia científica? Objetou-me, porém, que a essa hora não podia achar nenhum perito. Aprovou, entretanto, que eu não consentisse ninguém entrar no quarto. Subi, então, com todo o grupo para fecharmos a porta à chave. Antes de fechar, era, porém, necessário que Madame Guimarães tirasse as capas que estavam no seu leito. Todos ficaram no corredor, mirando, comentando. Eu fui o único que entrei, mas com um cuidado extremo, um cuidado um tanto cômico, de não tocar em coisa alguma, como olhasse para o teto e para o assoalho. Uma das senhoras me perguntou se estava jogando carneirinho, carneirão, olhar para o céu, olhar para o chão. Retiradas as capas, o zum-zum das conversas continuava. Ninguém tinha entrado no quarto fatídico. Todos o diziam e repetiam. Foi no meio dessas conversas que Sherlock Holmes cresceu dentro de mim. Anunciei. Já sei quem furtou o anel. De todos os lados surgiam exclamações. Algumas pessoas se limitavam a interjeições. Ah, oh! Outros perguntavam quem tinha sido. Sherlock Holmes disse o que ia fazer, indicando um gabinete próximo. Eu vou para aquele gabinete. Cada uma das senhoras aqui presentes fecha-se ali em minha companhia, por 5 minutos. Por 5 minutos, indagou o Dr. Caldas. Porque eu quero estar o mesmo tempo com cada uma, para não se poder concluir da maior demora com qualquer delas, que essa foi a culpada. Serão para cada uma 5 minutos cronométricos. O Dr. Caldas voltou gracejando. Mas você veja o que faz. Não procure namorar minha mulher, senão eu lhe dou um tiro. Houve uma hesitação. Algumas diziam estar acima de qualquer suspeita. Outras não se submetiam a nenhum inquérito por uma palavra.
Então, o texto, o comentário já fizemos, né? Era o rapaz que precisava, que queria muito ser detetive, tinha um amigo delegado, ele foi convidado pela madame e lá aconteceu o furto do anel. E ele foi investigar. Ele entrou no quarto e ficou observando, como um detetive observa. Uma das senhoras até disse: "Você está brincando de carneirinho, carneirão? Que olhar para o céu, olhar para o chão é uma brincadeira infantil." E ele observou tudo e disse: "Eu já sei quem roubou o anel." Ele falou. Só que o texto não dá o final. Ninguém sabe quem roubou o anel. É justamente a tarefa para vocês. Por isso que eu coloquei lá na introdução a redação. Tá? Então vamos às perguntas. Primeira pergunta. Como eram as reuniões dadas por Madame Guimarães? Tem lá no texto, não é? É quando começa a complicação. Ele foi convidado por essa Madame Guimarães, as reuniões dadas na casa dela, eram reuniões de 20 a 30 pessoas, dançava-se, ouvia-se boa música, ela sempre exibia algum número, né, de artista, teatro, circo. Tá? Que tipo de gente participava dessas reuniões? Gente da melhor sociedade, gente de espírito, está bem explícito lá no texto. Por que Madame Guimarães guardava capas e chapéus em seu quarto? Esse trabalho de arrumação e desarrumação, ela fazia questão dela própria guardar capas, chapéus, bolsas, porque ela não gostava de desarrumações. Então, só ela fazia esse trabalho. Então, aí já fica difícil lá o roubo do anel de descobrir, né? Porque só ela entrou no quarto, né? Segundo o texto. Mas aí vamos ao final depois. Pergunta 4. O que aconteceu de surpreendente na festa? O fato principal, né? O conflito gera em torno disso. O roubo do anel é a resposta. Quem é a personagem que conta a história? Ele diz seu nome? Essa personagem é o narrador personagem, né? Ele não diz o nome. O texto é narrado pelo personagem que participa da história. Ele é o personagem e é o narrador em primeira pessoa. Aí vamos a 6. Por que o detetive narrador aconselhou a seu amigo delegado que trouxesse o perito em datiloscopia à festa? O detetive pediu esse perito. Por quê? Ele precisava desse perito em datiloscopia. Então, a sugestão de resposta era preciso colher as impressões digitais, né? Que por acaso tivesse lá na mesa de cabeceira de Madame Guimarães. Eu estou comentando as respostas, porém você vai escrever no seu caderno com resposta completa e bem caprichado, tá? Toda a resposta no caderno. Questão 7. Na sua opinião, por que o narrador resolveu investigar o quarto de Madame Guimarães? Bom, questão desse tipo é bem importante. Eu pedi, na sua opinião. Só que a sua opinião tem que estar coerente com o texto. Não é porque é na sua opinião que você pode escrever qualquer coisa. Não, tem que ser coerente. Podemos pedir questão dessa natureza em prova. E aí só vamos aceitar
se tiver uma coerência. Por que o narrador resolveu investigar o quarto de Madame Guimarães? Porque era lá no quarto que estava o anel. Então, ele resolveu começar por lá porque o anel estava no quarto. Outra pergunta. O que o narrador pode ter visto de suspeito no quarto onde ocorreu o roubo? O que o narrador pode ter visto? Ora, ele chegou no quarto, olhou para cima, olhou para baixo, como que estava brincando de carneiro em carneirão, observou. Ele deve ter visto alguma coisa. O que você acha que ele pode ter visto? Que aí ele anunciou, eu já sei quem roubou o anel. Então, muitas sugestões assim de alunos, eles colocaram um brinco, ele viu um brinco lá perdido no chão. Ele pode ter visto uma janela aberta, uma marca de sapato, sei lá. O que você acha? Pode ser muitas coisas. Aí depende da sua imaginação. Tem pessoas assim muito criativas que escrevem assim resposta. Bom, essa aí é com você. Tem que ser resposta completa no caderno. Agora a 10. Cite 3 características que justifiquem esse texto como sendo uma narrativa policial literária. Veja, eu perguntei por que é narrativa, por que é policial e por que é literária. Vamos começar pelo literário. O texto é literário porque é da imaginação do artista, do autor. Ele criou essa história, ele imaginou. Ele imaginou com base numa realidade. Não é muito difícil imaginar roubo de anel, roubo de joia numa festa. É muito comum. Quando não roubam assim um anel, uma máquina, um relógio, alguma coisa assim, mas acontece. Assim, no real, né? Então, o autor ele foi criativo. Mesmo que acontecesse esse fato de verdade, ele inventou os personagens. Então, esses personagens, o lugar, tudo é inventado. Se for inventado, é fictício. Sendo fictício, é literário. Então, você já sabe que é um texto literário porque foi criado com base numa realidade. É uma narrativa porque é um fato contado e tem aqueles elementos. O narrador, personagem, o tempo, o espaço, que é o lugar, e o enredo. E por que é policial, narrativa policial? Ora, é narrativa policial porque apresenta um crime, uma investigação e um suspeito ocupado. Então, o texto dá para entender assim que é uma narrativa policial, porque há uma investigação, um crime e um suspeito ocupado. Então, aí você justifica direitinho, porque é narrativo, policial, literário. Tem que colocar. A única resposta aqui que vai exigir é que foi criado pelo autor, criado, inventado com base numa realidade. Questão 11. No final, o anel será encontrado. Ora, eu estou afirmando, tá? No final, o anel será encontrado. Invento uma explicação para o roubo, o motivo do roubo. Por que roubaram o anel da madame? Por que será? O motivo para se roubar um anel de brilhantes. Muitos alunos colocaram que as senhoras lá tinham inveja da madame.
tá? Houve, assim, muita criatividade aí dos meninos. Porque também era muito valioso o motivo do roubo. Agora, outra pergunta na B ali. A maneira como o anel foi roubado. E aí já é bem difícil. A maneira como o anel foi roubado. Tem que ser muito criativo para inventar uma maneira aí, mas você tem que inventar. Tem que imaginar aí. Na letra C. A pessoa que roubou o anel. Se você disser a pessoa, você tem que dizer por quê, né? A pessoa roubou. Essa aí também é da imaginação sua. Você tem que inventar. Outra pergunta. A maneira como o detetive descobriu o culpado e obrigou a devolver-lhe o anel. Ora, ele disse, eu já sei quem roubou o anel. Eu vou ficar ali, conversar com cada uma por 5 minutos. Naquela conversa, ele vai dizer quem é a culpada. E a culpada ali vai devolver o anel para ele. Como será que ele descobriu que essa pessoa era culpada? Qual a maneira? Essa questão aí é bem, tá? Aí vamos a 12. Escreva um texto entre 15 e 30 linhas, escrevendo de que maneira o detetive desvendou o mistério e quem roubou o anel de brilhantes de Madame Guimarães. Dê um final para a sua história. Ora, você vai escrever de 15 a 30 linhas a história. Primeiro você faz um rascunho, rabisca, imagina, e depois você passa a limpo o texto no caderno. No caderno pode ser a caneta ou lápis, porque é só um exercício de redação. Futuramente, eu não sei, numa ocasião, se for preciso, eu pedir o texto, aí já está no seu caderno, tá bom? Aí eu vou dizer como é, se você vai me entregar ou não, mas por enquanto deixa no caderno. Você vai escrever de 15 a 30 linhas. Todas essas perguntas que você colocou aqui, ó, dá 7, ó. Na sua opinião, por que o narrador resolveu investigar o quarto de Madame Guimarães? Lá você vai descobrir alguma coisa, tá? De sua opinião. Como é criatividade, você pode botar o que você quiser, mas contanto que seja coerente com a história. Outra que pode ajudar é o que o narrador pode ter visto de suspeito. Essa pergunta você também vai colocar na sua redação. O que ele pode ter visto de suspeito no quarto onde ocorreu. Veja, ele viu alguma coisa, porque ele estava olhando para cima, para baixo. E aí ele disse, já sei quem roubou o anel. Se ele disse isso, ele viu alguma coisa. Aí aqui também vai te ajudar. Porque o detetive narrador, que é o personagem principal, resolveu entrevistar todas as senhoras presentes, uma de cada vez e por igual período de tempo. Essa questão já é do texto. Essa aí já é assim, já não é tanta criatividade sua, a não ser que você coloque outro motivo dele reunir cada uma e falar com cada um individualmente, para você não repetir partes do texto, tá? Veja, a história é sua, você vai inventar uma nova história. Não pode tirar parte do texto. Vai começar de onde eu pedi, ó. Estou pedindo aqui, ó. Escreva de que maneira o detetive desvendou o mistério e quem roubou o anel de brilhantes.
Aí, a partir daí, você não pode repetir partes do texto. Essa de opinião lá na 7 pode. O que ele pode ter visto, você pode inventar, porque o texto não dá a resposta, porque não tem desfecho. Ninguém sabe até aí. Mas próxima aula eu trago o texto final. Segundo o autor, né? Porque você vai criar uma nova história. Aí vem 3 características que justificam esse texto como sendo narrativa policial literária. Você tem que escrever um texto policial, é claro, né? Tem que ter um roubo, que você já vai desvendar o mistério do roubo, então já é policial, porque aí já tem o crime, né? Aí já tem o culpado, que você vai dizer, e já tem a investigação, que é você que vai fazer. Então você vai ser o detetive da história. Aí no final, o anel será encontrado na sua história. O anel vai ser encontrado, você vai ter que devolver o anel para a madame. Aí você vai ter que inventar uma explicação para tudo isso que eu falei. O motivo do roubo. Alguns alunos escreveram que era um anel valiosíssimo. Outros escreveram que as mulheres lá, as visitas lá, as convidadas, tinham inveja da madame. Enfim, você vai dizer um motivo aí. A maneira como o anel foi roubado. Você vai inventar uma maneira aí, como o anel foi roubado. Principalmente a pessoa que roubou o anel. Pode ser uma pessoa ou mais de uma, um cúmplice. É criatividade sua. Redação é pura criatividade. Por isso que eu digo, primeiro você faz um rascunho e aí você vai cortando aquelas partes que você acha desnecessário, vai corrigindo os erros, vai arrumando. E aí tem o seu trabalho final, que tem que estar no seu caderno. Essa é uma atividade, tá? Com certeza nós vamos pedir atividade de redação valendo nota. Isso aí é um treino. A maneira como o detetive descobriu o culpado e obrigou a devolver-lhe o anel. Se ele estava conversando com cada uma das senhoras, chegou o momento dele encontrar o culpado, eu acho. Eu acho. E aí ele obrigou esse culpado a devolver o anel. Aí a pergunta é, a maneira como ele obrigou, sei lá, uma chantagem, alguma coisa aí. Você que vai inventar. No final, eu quero um texto de 15 a 30 linhas. Isso é exercício de redação e é atividade assim, eu não digo para nota essa, mas é um treino. E as nossas atividades todas têm a parte de redação. E a parte de redação é bem valiosa, assim, entendeu? E vale muito criatividade. Quanto mais imaginação, criatividade, melhor. Às vezes um errinho de gramática, coisa assim, perde muito pouquinho no texto. Muito pouquinho. O importante é o enredo. O importante é a criatividade. Você tem que ser bastante criativo. A melhor maneira é você se concentrar e escrever. Você se concentra, pega o rascunho, escreve sem parar. Depois, você vai cortando, retirando. Porque se você for parar o tempo inteiro para ver gramática, para ver errinhos, aí a sua imaginação, a sua criatividade vai desaparecendo. Então se concentra, escreve, mas escreve muito. Escreve sem pensar. Escreve, 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 depois
aí você vai melhorar o texto. Aí você vai caprichar na caligrafia e nos errinhos. Aí o que você tiver dúvida, como grafa a palavra, como acentua, você vai ao dicionário e escreve a palavra correta na sua dúvida. Tudo bem? Esse já é o segundo exercício de redação. No texto lá do gato, você vai escrever lá o conflito e o final, né? E aqui você vai escrever, eu dei a introdução, você vai escrever também alguma parte do conflito, não é? Escrevendo de que maneira o detetive desvendou o mistério, o clímax você tem que escrever e o final, tá? Na história que nós lemos, a apresentação é logo aquele comecinho do detetive, que ele queria ser detetive e tal. Onde começa a complicação é quando ele vai à festa, aí já começa a complicar os fatos. O clímax é o roubo do anel e o desfecho não tem, não tem. Aqui você vai escrever de que maneira o detetive desvendou o mistério. Na verdade, você vai escrever só o desfecho. Só que você vai explicar todos os fatos. Essas perguntas aí acima, da 7 a 8 e a 11, vão ajudar. Tudo bem? Então, aqui é só o desfecho mesmo. Só que esse desfecho em de 15 a 30 linhas no caderno. Então, boa tarde. Próxima aula eu trago o final dessa história. Mas antes você tem que fazer o texto. Só depois do seu texto é que eu vou dar o final. Então, boa tarde.